Pronto. Então, vamos lá. A gente já tinha falado sobre esse tema, né? Disgrafia também. Aí, vamos passar agora para a avaliação do estado de hidratação, tá? Como é que a gente avalia o estado de hidratação do paciente? Então, vai ser através da alteração abrupta do peso. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma composição de peso. Se eu fosse tirar todo o líquido do meu corpo, ele equivaria mais ou menos a 60% a 70% do meu peso. 60% a 70% do meu peso tem essa variação, que é de líquido. Então, muita gente acha que quando faz atividade física e vai pesar depois da atividade física, acha que perdeu peso. Não, na verdade, você perdeu líquido. Você não perdeu peso. Porque a gente tem de 60% a 70% da capacidade do meu corpo é de líquido. Quem que me chama a atenção que eu tenho que ter o maior cuidado? São os extremos. Criança menor de 1 ano e idoso acima de 65 anos. São os dois extremos por quê? Preste atenção. A criança menor de 1 ano tem, em média, do seu peso total, 80% do peso total dela é líquido. E no idoso acima de 65 anos, essa média está em torno de 40%. Então, se essas duas pessoas sofrerem essas alterações, ela tem uma capacidade grave do organismo de sofrer algum distúrbio. Então, já imaginou, uma criança com 80% do peso dela é líquido, ela tem uma desidratação, então o organismo já está acostumado com muito líquido, então ela vai ter um distúrbio muito sério, muito grave. E o idoso, se tem uma desidratação, onde ela só tem a média de 40% do peso dela é líquido, então se ela perder grande quantidade de líquido, ela não vai ficar quase nada. Então, esses dois extremos são graves. Então, sempre eu chamo a atenção, quando estiver no hospital, alguém for trabalhar no hospital, observe essas duas características. A gente acha que às vezes a desidratação não é grave, mas é. E principalmente por esses dois casos. Então, a alteração do peso está muito ligada à questão da desidratação ou da hidratação. A alteração da pele quanto à umidade e elasticidade e turgor, né? Deixa eu abrir aqui minha câmera. Eu gosto de estar aparecendo aqui, né? Então, o turgor nada mais é a alteração da pele quanto à umidade, a elasticidade e turgor. Então, como é que eu vou escrever isso, Júnior? Se eu fazer a prega cutânea num paciente, como eu estou fazendo agora, e a pele volta ao normal, então eu tenho turgor e elasticidade preservado. Anota aí. Turgor e elasticidade tissular preservado. Se eu aperto, faço a prega cutânea e essa prega demora a voltar para a posição normal, então eu tenho turgor e elasticidade tissulares, que tíssula é pele, turgor, e elasticidade tissular diminuído. Então, toda vez que eu for fazer o exame físico no meu paciente, eu vou olhar justamente o turgor e elasticidade tissular da pele. Alteração da mucosa quanto à umidade. Então, gente, treino em casa, tá? Pega uma pessoa, olhe de frente para a pessoa. O ideal é que essa pessoa, vamos dizer que a cabeça do seu paciente esteja aqui e sua cabeça esteja aqui. Quer dizer, sua cabeça tem que estar um pouco mais alta do que o seu paciente. Então, de preferência, faça esse exame físico com o paciente sentado. Com seus 2 dedos aqui, você vai e baixa a esclerótica do paciente, como eu estou baixando a minha aqui agora. E o que é que eu vou observar, Júlio? A coloração, que geralmente ela é vermelha, e a umidade. Como é que eu sei que está úmido? Porque a umidade deixa a esclerótica bastante brilhosa, principalmente em contato com a luz. E eu quero que vocês treinem isso em casa.
tá? É para treinar em casa. É para ver muito normal. Para depois a gente conseguir identificar o anormal, mas é para ver muito normal. Então, faz essa observação, o paciente sempre mais baixo que você, com os 2 dedos, e observa se a mucosa está úmida ou não. Lembra que eu falei? Prega cutânea, avaliação da esclerótica. E ver se ela tem alguma alteração ocular. O estado geral do meu paciente também é relacionado à questão da hidratação. Quando o meu paciente está desidratado, ele tem alteração no seu estado geral. Ele pode ficar hipoativo, olha o nome, hipoativo, que é diminuição da atividade, ou ele pode ter um estado geral de hiperatividade. São essas duas características que eu observo, dependendo do grau da lesão do meu paciente. Lógico, quanto mais. Se ele está com desidratação leve, ele vai ficar irritativo, tá? Ele fica extremamente irritável. Se meu paciente está com a desidratação grave, ele fica no estado de hipoatividade. É como uma defesa do organismo de preservar, ele preserva as funções do organismo, o corpo, né? Então, ele diminui a atividade, justamente para utilizar pouco os estímulos. Uma coisa interessante, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Fontanelas. Vamos abrir aqui agora e vamos botar aqui fontanelas. Vamos abrir a imagem aqui. Imagem. O que são fontanelas? Deixa eu pegar essa imagem aqui, ó. Bebês recém-nascidos, ele tem 2 fontanelas, né? Essa é a fontanela bragmática, certo? Que é esta aqui, que a gente conhece popularmente com o nome de moleira, né? Não é assim que a gente conhece. Você vai passar a mãozinha na cabecinha do bebê e você vai sentir um buracozinho. Isso ali é uma fontanela. Então, aqui é a fontanela bragmática e ele tem outra fontanela que eu vou mostrar aqui, ó. Essa aqui é a fontanela bragmática e essa aqui é a fontanela lambdoide. Qual a função dela? Porque a calcificação óssea ainda não ocorreu, o cérebro está em processo de desenvolvimento. E a caixa craniana, por ela ser dividida em placas, ela basicamente ela aguenta mais queda. Então, geralmente, a cabeça da criança é assim para aguentar mais queda. Bem interessante, né, gente? E por que eu estou falando isso? Referindo à questão da desidratação ou da hidratação. Porque a criança menor de 1 ano, quando em estado de desidratação, ela tem uma, meu Deus, fica côncavo, fica tipo um buraco, mas não é buraco não, tá, gente? É côncavo, fica com uma proeminência para baixo. Então, eu vou passar a mão na cabecinha da criança, e logo quando eu passo a mão naquele local que a fontanela ou estaria um pouquinho elevada ou estaria rente, ela está abaixo. Isso é um sinal de gravidade, isso é um sintoma que a criança está em quadro de desidratação. Então, crianças menores de 1 ano com quadro de desidratação, a fontanela fica côncava, né? E eu passo a mão e sinto. Isso é um sinal de desidratação. Beleza? Então, quais são os sintomas que um paciente tem quando se apresenta em quadro de desidratação, né? Ele vai apresentar principalmente distúrbio, diminuição de eletrólitos, água totais e organismos. Pergunta que eu vou fazer a vocês. Em que momento uma pessoa tem maior desidratação? Por diarreia ou por vômito? Eu acho que é por diarreia, porque tá saindo todos os nutrientes. Alguém discorda? Eu não sei quem falou. Alguém discorda? Foi eu que falei. Eu quem? Eu não estou vendo o nome, não. Francimeire. Alguém discorda de Francimeire? Todo mundo concorda? Bom,
ver como a desidratação, preste atenção, ela é um distúrbio de diminuição de elétrons e água. O local onde a gente tem mais elétron e água é no estômago. Então, o vômito, ele tem um quadro mais grave de desidratação. Todos os dois são graves de desidratação, tá? Todos os dois. Mas quando associado a vômito, o vômito ele perde mais água e eletrólitos. Por quê? Porque a água não consegue descer para ser absorvida no intestino. Como ela não desce para ser absorvida no intestino rapidamente, então, minimamente que entrasse, ela não consegue. Então, quando a pessoa vai vomitar, ela tem uma perda maior de eletrólitos. Se ela tem uma perda maior de eletrólitos quando vomita ou regurgita, certo? Ela tem uma desidratação mais grave. E juntando os dois, aí é gravíssimo, tá? Então, sempre atentar para isso, tá, gente? A diarreia não quer que seja grave, mas é menos grave que o vômito. Então, os sintomas da pessoa é a sede, tá? Ela tem também, como eu falei para você, que o peso corporal da pessoa está muito atrelado à questão do líquido, então ela tem uma rápida diminuição rápida do seu peso. A pele fica seca e a elasticidade, como o tulgor, vão estar o que também? Diminuído. A mucosa vai estar ressecada, você vai pedir para olhar a língua do paciente, ele vai abrir a boca, vai mostrar a língua, você vai ver que ela vai estar ressecada, não vai estar brilhosa, vai estar com a coloração mais branca, mais pálida e ressecada. O paciente tem um comprometimento também, ele tem um quadro de confusão mental, pelo estado geral comprometido. Olha aqui, ó. Ele pode apresentar no início da desidratação um estado de excitação psíquica, ele fica hiperativo, tá? Com a evolução da desidratação, ele vai apresentar um quadro de abatimento. Vai ficar o quê? Hipoativo. Foi como eu falei para vocês. E aí, anotem aí, o paciente vai apresentar um quadro de oligúria. O que é oligúria? Diminuição da quantidade de volume de diurese. Então, ele vai diminuir a quantidade de urina. Por que ele vai diminuir? Porque o líquido que passa no sangue vai estar diminuído. Então, vai passar pouco sangue pelos rins, ou o volume de sangue que vai passar pelos rins vai ser menor, vai ter uma menor filtração, vai ter uma menor quantidade de urina, certo? Então, a oligúria é menor quantidade de urina, de diurese. Nos recém-nascidos, ou menores de 1 ano, ó, as fontanelas vão estar o quê? Deprimidas em casos de criança. Então, esses são os sintomas básicos da desidratação. Outro sintoma seria a hipotensão. Anote aí. Outro sintoma da desidratação seria um quadro de hipotensão, que é a diminuição da pressão arterial. Por quê? Porque o volume é igual à pressão. Vou repetir novamente. Volume sanguíneo é igual à pressão sanguínea. Quando eu aumento o meu volume sanguíneo, eu aumento minha pressão sanguínea. Quando eu diminuo o meu volume sanguíneo, eu diminuo minha pressão sanguínea. Entenderam por que volume sanguíneo é igual a pressão? Por causa disso. Então, no caso de desidratação, meu paciente, ele vai estar com o volume sanguíneo diminuído. Por isso, ele tem um quadro de hipotensão. A frequência cardíaca dele vai estar aumentada, é outro sintoma. Então, a gente classifica a desidratação em 3 graus, tá? E aí, essa classificação, ela é feita de acordo com o peso do meu paciente. Então, classificação da desidratação baseada na perda de peso, certo? Isso é na perda de peso. Não é nos sinais e sintomas, não, tá? Nos sinais e sintomas é outra coisa. É os sintomas de desidratação. Aqui a gente está valendo o peso. Então, se meu paciente perdeu até 5% do seu peso, a gente considera uma desidratação leve.
Se ele perdeu mais de 5% e foi até 10%, essa desidratação é considerada moderada. Então, e se ele teve um peso, uma perda de peso acima de 10%, ele é grau 3 e é considerado uma desidratação grave. Então, eu posso botar uma historinha aí na prova assim: paciente João Alfredo, de tantos anos de idade, chegou no hospital com quadro de desidratação. O mesmo informou que pesava 100 quilos, tá? E que, ao ser pesado, foi constatado que o peso dele estava em 95. Então, o paciente apresenta qual grau de desidratação? Leve, ou grau 1, moderada, grau 2, ou grave, ou grau 3. Entenderam, pessoal? Pergunta da prova vai ser mais ou menos nesse esquema aí. Então, aqui estão, ó. Isso aqui é um mapa mental para a gente poder identificar os casos leves, moderados e graves de desidratação. Então, quando meu paciente está desidratado levemente, ó, o paciente tem o quadro de excitação. Ó, o paciente alerta, vê, hiperativo, os olhos estão normais ou um pouco fundos, certo? A gente chega a ver olheiras, é bem característico mesmo. A boca normal ou ligeiramente o quê? Seca. Aquela que ele fica tentando produzir saliva. A pele, vê olho e boca, olhos, boca e pele. Sinal de prega ausente. A urina pode estar normal ou pode estar com uma diminuição, né? Pouca diminuição. Nos recém-nascidos ou menores de 1 ano, as fontanelas estão normais ou estão um pouco que fundas. Isso é no quadro leve. Na desidratação do quadro moderado, o paciente já está irritado, está muito irritado, tá vendo? Ó? Ele sai de um estado de alerta, no quadro leve, para um estado irritado, no quadro moderado. Aqui sim, os olhos já estão fundos. A boca está seca com saliva esparsa, aquela saliva branca. Ele vai puxando a saliva, e não vai conseguindo. Consegue imaginar o paciente, gente? Quando eu estiver falando essas coisas, imagine o paciente, tá? Imagine como se você estivesse olhando, fazendo um exame físico no paciente naquela hora. A pele, ela tem sinal de prega discreto, como é o sinal de prega, eu vou fazer a prega e ele vai soltar um pouco mais lento. E a urina, nesse caso aqui, ela já encontra diminuída. Em lactentes, a fontanela já está afundada, tá? Então, olha, ele sai de um estado de alerta para um irritado, os olhos de normais ou pouco fundo para fundos, normalmente, a boca ligeiramente seca para seca e com saliva esparsa, a urina aqui já está diminuída e a fontanela da criança já está funda. No caso de desidratação grave, aí sim, o paciente já está prostrado, hipoativo. Lembra que eu falei? O paciente já está hipoativo. Os olhos já estão muito fundos. Ele não tem saliva, enquanto esse aqui tem a saliva esparsa. Esse aqui já não tem saliva. E sinal de prega acentuado. Que é sinal de prega? Fiz a prega dele aqui e quando soltei, ela permaneceu. Então, é um sinal de prega acentuado. Então, esse é um sinal de desidratação que grave. Em lactentes, a fontanela estão muito fundas e o choro, gente, é sem o quê? Lágrimas. É muito característico. Você pega muitas situações de crianças desidratadas que ela chora e não consegue soltar uma lágrima. E isso é sinal de que ela está irritada e muitas vezes ela vai ficar hipoativa. Mas ela chora, um choro, como eu posso, diminuído, mas sem lágrimas. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Nenhuma? Ótimo. Vamos lá. E aqui a gente tem como a técnica, isso aqui a gente vai fazer no laboratório para a gente prestar atenção. Porque assim, ó, técnica de aferir a altura
Segundo plano de Frankfurt, certo? A altura e estatura, expressa o olhar, o crescimento linear. Interessante, gente, é porque a gente medir a altura de forma errada. Por que a gente... se você, por isso que eu estou dizendo, tem uma treina, outra coisa que você vai treinar em casa, tá? Tem uma treina e você vai fazer essa medição aqui que eu vou mostrar para vocês. Botar a pessoa encostada na parede, ela tem que estar basicamente encostada na parede, e os ombros vão ter que estar encostados na parede, a nádega vai ter que estar encostada na parede, a panturrilha vai ter que estar encostada na parede e o calcanhar vai ter que estar encostado na parede. Entenderam? O olhar desta pessoa vai ter que estar localizado no horizonte. Se você medir da forma que vocês mediam antigamente, para medir dessa forma, você vai ver que vai ter diferença. Ela tem diferença bem característica aqui. Então, vamos repetir aqui, ó. A cabeça do paciente vai ter que estar encostada na parede, mas o olhar dele tem que ser um olhar para o horizonte. Os ombros vão ter que estar encostados na parede. As nádegas também vão ter que estar encostadas na parede. A panturrilha e o calcanhar vão ter que estar todos esses três aqui encostados na parede para fazer essa medição da técnica de aferir a altura do paciente. Então, gente, se você treina em casa, treine, tá? Vocês vão fazer esse treinamento para fazer a medição da pessoa e você vai ver que vai dar diferença. Então, e sim, aí você sempre vai pegar essa parte aqui posterior, fazer uma reta aqui, nessa formato aqui, para encostar na parede, para realmente ver o tamanho do paciente. Em recém-nascidos ou em criança de até 2 anos, a gente usa essa treina aqui, certo? A gente pega, você está vendo aqui a técnica aqui, vai segurar os 2 joelhos da criancinha aqui, vai fazer uma força um pouquinho para baixo, justamente para fazer essa medição da criança no tamanho dela. Essa técnica aqui é feita para crianças de até 2 anos de idade, tá? Esse gráfico aqui, vocês vão ver que tem 2 gráficos, ó, tem um azulzinho, não sei para que isso, eu fico puto da vida, porque acho que azul é menino e menina é rosa, porque menino não pode ser rosa e menina azul, né? Sei lá, vamos lá. Aqui a gente vai medir, isso aqui a gente mede, isso é um gráfico, certo? Feito pela Organização Mundial da Saúde, que mede o crescimento e desenvolvimento da criança, se ela está crescendo bem e se ela está se alimentando bem, tá? O ideal é que a gente vai medir, ó, a gente mede aqui o comprimento da criança, certo? E os meses. Então, estatura por idade. Por quê? Porque isso é um dos sintomas, por exemplo, pode ser uma alteração genética, pode, mas também pode ser uma característica de desnutrição, né? O desenvolvimento da criança, a altura também está muito entrelaçado com a questão nutricional. Se é uma criança que não se alimenta bem, ela pode ter um quadro de desenvolvimento e crescimento alterado, tá? Então, a gente fazia muito isso, ou faz muito isso, que a gente acompanha a criança mensalmente. O agente comunitário de saúde também... Oi, pode falar. Por isso que, assim, é muito importante, depois que a criança nasce, o acompanhamento, né? Isso. Levar de 30 em 30 dias. Isso. Porque, mas não é só, por exemplo, quem faz isso é o enfermeiro, tá? É muito interessante, por exemplo, quem quiser fazer pediatria, especialização em pediatria no INIP e abrir um consultório de pediatria, justamente porque quem acompanha o crescimento e desenvolvimento da criança é o enfermeiro. Ele vai identificar, ele vai dizer quais são os alimentos que são indicados, quais são os estímulos que são feitos para justamente essa criança crescer e desenvolver com qualidade. Estão entendendo? E por isso que existe um acompanhamento de 0 até 5 anos de idade.
Eu não sei como é que está nos PSFs agora, mas a Organização Mundial de Saúde diz que a gente acompanha até os 5 anos de idade. E a gente tem uma linha aqui, por exemplo, a gente acompanha o crescimento e o desenvolvimento mental da criança. O crescimento está aqui, ó, gente. O ideal é seguir essa linha aqui, ó. Tá? O ideal, o crescimento ideal da criança é essa linha. Essa linha vermelha para baixo é sinal de um ou uma diminuição do desenvolvimento. Se ela passar dessa linha vermelha e ficar até aqui, a gente consegue recuperar ela. Se ela cair abaixo dessa linha 3 aqui, ó, ela tem que sofrer uma intervenção médica, fazer exames, saber o que é que está acontecendo, se é a questão nutricional, enfim, genética. Aí a gente encaminha. Por isso que a gente faz, tá? Então, aqui é um sinal de alerta, se ela tracejar essas duas linhas aqui, da mesma forma para cima. Porque tem muito caso de criança com obesidade, que pode ser uma questão de erro alimentar, como também pode ser uma questão genética, tanto para cima como para baixo. Então, até aqui a gente faz acompanhamento. Se subiu, a gente vai encaminhar para uma avaliação médica, da mesma forma daqui para baixo. Mesma coisa com a criança, só que são padrões um pouco diferentes, porque o crescimento de crianças, homens e mulheres, são diferentes. Por isso, há a questão de 2 gráficos diferentes. O ideal é que ela siga esta linha aqui, que ela consiga seguir esta linha aqui, e a gente sempre fazendo crescimento por essa linha. Se topar nessa linha, chega sinal de alerta. Ficando essas 2 linhas, é sinal de alerta e intervenção de enfermagem. Se ultrapassar essa linha aqui ou para cima, ou ultrapassar essa linha aqui ou para baixo, há encaminhamento para avaliação com o médico. Beleza, pessoal? E aí a mesma coisa, só repetir isso aqui também. E aí a gente vai fazer agora a medida da altura do idoso, tá? Observar se a diminuição da altura com o passar dos anos, né? Então, gente, a gente começa a diminuir quando vai ficando mais velho. Isso é normal, né? Eu já sinto isso. Eu já estou diminuindo. Diz que a mulher sertaneja, ela não morre, não. Ela some. Vai diminuindo, sumiu. Mas a gente, quando vai envelhecendo, nossas articulações, existe um saco que recobre, que é com líquido, elas vão se encostando uma na outra. Por isso que a gente tem, quando vai ficando velho, vai sentir muitas dores articulares, porque elas vão se encostando um osso com osso. E esse encostar faz também com a gente diminua de tamanho. Então, observa-se diminuição da altura com o passar dos anos. Isso é verdade, tá, gente? Devido ao encurtamento da coluna vertebral, os ossos da coluna, existe uma separação, elas vão se juntando. Tem gente que idoso, por exemplo, que se curva, né? Em virtude da redução do corpos vertebrais e dos discos invertebrais, desculpa. Além disso, há um aumento da curvatura e da osteoporose. Então, tudo isso favorece a questão da diminuição do tamanho da pessoa. E no idoso, vai chegar um momento assim, Júnior, eu não consigo medir meu paciente porque ele não consegue ficar nessa posição aqui. Bora, Júnior, beleza. Como é que eu consigo deixar meu paciente nessa posição? Ele é idoso. Ele tem cifose, ele não consegue encostar, por exemplo, os ombros e nem as nádegas nas costas. Então, como é que eu vou medir ele? Ele pode até andar, mas eu não consigo medir dessa forma correta. Bom, aí existe uma técnica de mensuração da altura do joelho, tá? Então, se eu vou pegar aqui, ó, pertinho do calcanho e vou até, ó, o final da minha perna aqui, ó. A estimativa da altura por meio da altura do joelho, que é o joelho aqui, ó, é a forma mais utilizada, pois não se altera com o aumento da idade. Então, isso aqui, ó, ela não se altera. Então, eles descobriram como isso aqui não se altera, eu crio uma tabela. Que é um cálculozinho que vocês vão fazer. Isso aqui está no livro, vocês vão dar uma lida aqui, é um cálculo, eu não vou explicar cálculo para vocês,
que a gente dá a altura normal, que aqui sai o resultado normal da altura que ele dá. Por exemplo, em criança, aí você vai botar esse valor aqui menos 0,04 vezes a idade da criança, mais 2,02 vezes a altura do joelho. Só que a gente vai pegar em idosos, desculpa. Certo? Que esse valor aqui mais a altura do joelho, 1,94 vezes a altura do joelho, menos 0,14 vezes a idade. E vai dar o resultado. Isso aqui são fórmulas que foram criadas para se dar a altura média sua. Eu acho que é até interessante que vocês já podiam fazer isso em casa. Pega uma pessoa normal, mede ela, daquela forma ali, e depois faz a medida usando essa fórmulazinha aqui que está aqui, ó. Em adultos, dessa forma. Aí tem a fórmula de Rabito também, ó. Recomenda-se o uso dessa forma para estimar a altura de adultos e idosos hospitalizados, usando a medida da semicurvatura, que é essa curvatura aqui, ó. Certo? Que olha, PV é a distância bulbo-vertical. PP é a distância pubo-plantar. E que é essa aqui, ó. Então, esticando os braços, é a envergadura. Então, ele vai medir isso aqui, ó. Certo? Existe uma fórmula que aí está no livro lá que vocês vão ver. O peso corporal. O peso corporal é a soma de todos os componentes da composição corporal, água e tecido adiposo. Ó, vê que eu falei. Diz que o corpo é formado de água, tecido adiposo, músculo e osso. Sua avaliação é útil para determinar e monitorar o estado nutricional, utilizando como marcador indireto da massa proteica e reserva de energia. E é aqui que a gente faz a medição, gente, nos hospitais, nas policlínicas, no seu consultório, por exemplo. Você veja que ela está na questão lateralizada. Isso aqui é uma balança antropométrica. Ela tanto mede a altura, como também ela mede o peso do paciente. O ideal é que o paciente estivesse descalço, tá? Sem uso de adornos. Aqui já está errado, porque está usando adorno, calçada. O ideal é não ter isso, né? Então, utiliza-se uma balança mecânica, tipo plataforma, que é a mais indicada, tá? A digital não é tão indicada. Antes de aferir, é necessário sempre calibrar a balança. Então, gente, aqui, ó, isso aqui é um calibrador de balança, que ela vai calibrar, isso aqui vai estar no meio, a gente vai ver isso, se Deus quiser, no laboratório. O paciente deve estar descalço, com a menor quantidade de roupa possível, é que ela não está descalça, ainda está usando um objeto, tá vendo? E essa foto que eu tirei do livro, tá? Quantidade de roupa possível, pois no centro da balança, ela não está no centro da balança, né? Ela está quase lateralizado, né? Com os braços ao longo do corpo. Aqui está o coelho. A leitura do peso é realizada com o avaliador à frente da balança ou à esquerda do paciente. Sempre que eu digo, lembra que eu falei? Sempre quando for fazer a avaliação do paciente, sempre fica do lado esquerdo. Ou na frente do paciente. Determinação do peso do recém-nascido. Utiliza-se balanças pediátricas, a criança deve estar sem fralda, em outras pode estar vestida, certo? Uma criança que nasce a termo, vamos lá, gente, definição de a termo, é a criança que nasce após as 40 semanas, tá? Ela tem que ter um peso superior a 2,5 kg. Se ela nascer no prazo certo, com 40 semanas, e ela... 40 semanas, né? Se ela nascer com um peso menor de 2,5 kg, certo? Ela é considerada baixo peso.
Se ela nasce, parece que acima de 4 quilos, ela é considerada sobrepeso. Então, a criança nasce pode ser BP, que é baixo peso, PN, que é peso normal, ou SB, sobrepeso. PN é quando ela nasce 2,5 kg até 3 kg alguma coisa, 3,5 kg, eu não estou bem lembrado. A criança, quando é baixo peso, é quando ela nasce com menos de 2,5 kg. E quando ela tem acima de quando ela tem 4 quilos para cima, ela é considerada sobrepeso. Então, utiliza-se como referência na avaliação da mudanças recentes de peso e em caso de impossibilidade de medir o peso atual. O peso ideal, desejável, teórico, é o peso definido de acordo com alguns parâmetros, como tais idade, então, porque o peso vai variar de acordo com a idade, né, gente? Né? Com o biotipo, com a cor da pele, tudo isso vai variar, né? Sexo e altura. O peso ideal pode ser calculado a partir do seu quê? IMC, né? Que é o quê? A altura duas vezes a altura ao quadrado vezes o IMC. Ele vai mostrar aqui o cálculozinho aqui, ó. O IMC é o peso atual dividido por duas vezes sua altura. E vai dar a resposta sobre o IMC. Circunferência abdominal. Cadê aqui? Deixa eu falar um minutinho. Circunferência abdominal, nós vamos deixar